Fala pessoal, voltamos já a mais uma etapa do método Prime Connection. A gente vai falar aqui sobre proatividade. No módulo passado, a gente falou sobre liderança, que liderança é ação e não posição, que liderança é a capacidade de influenciar pessoas, gerir mudanças através de um grupo. Aqui a gente vai falar de proatividade. Cláudio, o que tem a ver? Quanto mais você tem um grupo proativo, quanto mais você tem uma equipe proativa, quanto mais você é proativo, mais rápido os resultados vêm, mais rápido a transformação acontece. E todo mundo quer trabalhar num grupo proativo, todo mundo quer ser considerado uma pessoa proativa. A proatividade ela é uma das competências mais requisitadas no mercado. Ainda mais nesse mercado que a gente está de constante mudança e mudança numa velocidade muito rápida. A capacidade que você tem de se adaptar a elas é que vai fazer a diferença. A velocidade na qual você se adapta a essas mudanças é que vai fazer diferença para você alavancar ou não a tua carreira, independente do teu chefe. Você não precisa dele para você alavancar a tua carreira. Vamos lá? Quem quer um time proativo? Todo mundo quer um time proativo. Não é isso? Você quer ser proativo. Só que a pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: você é uma pessoa proativa? Você efetivamente é alguém proativo? Porque se você quer influenciar o outro a ser algo, você precisa ser esse algo. Você precisa ter conhecimento desse algo. Você precisa fazer a entrega desse algo. Então você é uma pessoa proativa? Ah, Cláudio, não sei se eu sou uma pessoa proativa. Ah, Cláudio, sou uma pessoa proativa. Então vamos lá, vamos entender quais são os três aspectos da proatividade predominantes para que a pessoa seja proativa, para que efetivamente a gente consiga influenciar o outro e os resultados melhorem e a gente consiga dar conta dessa transformação, dessa mudança toda que está acontecendo de uma maneira mais rápida e positiva. Então vamos lá. Você é uma pessoa proativa? Responde a pergunta. Você busca intencionalmente por oportunidades de mudança? É uma busca intencional. Você está vendo as coisas acontecendo, ah, está tudo bem. Não, está tudo bem? Eu estou buscando oportunidades de melhoria, eu estou buscando oportunidades de fazer melhor, mais rápido, mais barato, que atenda melhor o meu cliente. Eu estou fazendo isso. Eu sou alguém que busco intencionalmente por essas oportunidades de mudança, mas mudanças de maneira positivas. Né? Não é sair buscando qualquer coisa de qualquer forma, porque eu tenho que mudar, eu tenho que ver uma oportunidade. Não. Eu estou atento ao que o mercado está fazendo, ao que a empresa está fazendo, ao que o negócio está fazendo, ao que o cliente está pedindo. Para quê? Para que eu intencionalmente, para que eu levante da minha cadeira e apresente essas oportunidades de mudança, apresentar com o quê? Com coragem, com prudência, com senso de justiça, com temperança, com humanidade, né? Usando todo aquele conhecimento que a gente viu no módulo anterior. Eu busco isso? Eu estou atento? Então eu preciso estar. Porque se eu quero alavancar minha carreira independente do meu chefe, eu não posso ficar esperando que esse chefe, de que cada 7 em 10 não confia, de que aceitaria reduzir salário para se tivesse um chefe melhor. Eu vou esperar desse cara as oportunidades de mudança ou eu vou intencionalmente buscar? Eu preciso intencionalmente buscar. Segundo ponto, aonde a maioria das pessoas param no planejamento. As pessoas ficam olham, veem uma oportunidade, têm uma ideia, mas param no planejamento. Para que você tenha efetivamente proatividade e para que você seja reconhecido como uma pessoa proativa, você precisa planejar e executar as ideias. Não adianta eu apenas planejar, eu preciso executar as ideias de maneira positiva. Então, ficar apenas no planejamento, a gente precisa rever isso, porque não adianta eu falar que sou proativo, eu preciso fazer. O meu comportamento é que diz. As pessoas não estão dentro da minha cabeça para saber a minha intenção da coisa. Elas vão ver aquilo que eu efetivamente executo. E com discernimento, com intelecto, com lucidez, eu vou planejar e com temperança e coragem eu vou executar.
Eu vou efetivamente equilibrado, mas fazendo a coisa da maneira certa, pelo motivo certo. Ok? Então planeje e executa ideias para que você seja percebido como alguém proativo e o teu comportamento influencie o outro e assim resultados mais rápidos aconteçam e você consiga alavancar e trazer a mudança que você quer tanto para a tua vida quanto para a sociedade de maneira geral. Terceiro ponto, a gente sabe que quando a gente busca oportunidades de mudança, quando a gente planeja e executa, nós enfrentaremos obstáculos. Nós enfrentaremos obstáculos no dia a dia. Então a gente precisa planejar e executar. Por isso que o planejamento é importante, porque a gente vai ter obstáculos. E a gente ter essa coragem para enfrentar esses obstáculos faz com que você seja alguém proativo ou não. E o comportamento que os outros vão observar em você vai fazer com que a tua carreira alavanque e que você efetivamente consiga desempenhar aquilo que você quer, independente do chefe, independente da empresa. Porque muitas vezes a gente muda de empresa, mas o comportamento continua o mesmo. E aí você não tinha oportunidade numa empresa, não vai ter na outra. Porque o problema não necessariamente está o tempo inteiro na empresa, mas principalmente na tua atitude frente aos desafios que você está enfrentando. Eu não estou falando que você tem que ficar insistindo incessantemente naquela empresa XYZ. O que eu estou falando é, olha para você, entende aonde você precisa melhorar, segue esse passo a passo que você vai alavancar a tua carreira, vai alavancar os teus relacionamentos com teu filho, com a tua esposa, com os teus amigos, vai efetivamente ser alguém que tem um resultado positivo em tudo que você está buscando fazer. E quando a gente pensa nas virtudes determinantes para a proatividade, que tipo de comportamento, quais daqueles 5 princípios que eu passei, coragem, prudência, temperança, justiça e humanidade, qual deles é o determinante para que eu tenha um comportamento proativo? É a coragem. É a coragem de quê? De fazer o certo na hora certa, pela razão certa, no motivo certo, independente da consequência. Só que a coragem ela não vem sozinha, ela é determinante. Só que ela vem apoiada por todas as outras virtudes. Então, assim, não adianta eu ser puro e unicamente corajoso. Eu preciso ser prudente, eu preciso ter equilíbrio, eu preciso entender que as pessoas precisam de alguma coisa, mas não necessariamente da mesma coisa, e tratar o ser humano como ser humano através de um senso de propósito maior, por um senso de propósito maior do que eu mesmo. Então, para que você tenha um comportamento proativo que seja percebido, a coragem é determinante para isso. Só que a gente, quando fala de proatividade, quando a gente fala de relação líder-liderado, a gente fala de um grande desafio. A gente se coloca em frente a um grande desafio. Por quê? Quando a gente pergunta quem quer mudança, todo mundo levanta a mão. Todo mundo quer mudança. Todo mundo tem uma opinião para dar. Todo mundo diz que pode fazer de uma forma melhor. Todo mundo tem uma visão diferente e melhor daquilo que está acontecendo. A gente, quando pergunta quem quer mudança, todo mundo para e conversa com teu filho, conversa com a tua esposa, conversa com teus amigos de trabalho, se eles não querem algum tipo de mudança. Só que o grande desafio não está em quem quer mudança. O grande desafio está em quem quer mudar. Porque a transformação que você quer para a tua carreira provavelmente não vai vir de quem está acima de você. Essa transformação que você quer é uma coisa que deve ser provocada por você. Então não adianta estar no grupo lá de quem quer mudança e não estar no grupo de quem quer mudar, porque a mudança que vai acontecer, ela vai partir de você. Então, o nosso grande desafio é entrar nesse grupo de quem quer mudar, aplicar o método e colher os resultados para a sua vida. E quando a gente pensa em liderança, né, porque é um papel que você vai executar, já que você quer gerir mudanças, porque você quer efetivamente trazer algum tipo de transformação para a sua vida e, consequentemente, para a sociedade, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em gerir mudanças através de um grupo. E para isso você precisa exercer a liderança proativa. Por quê? Porque é uma liderança que enfrenta obstáculos, que planeja e executa.
é uma liderança que intencionalmente busca por oportunidades de mudança, é uma liderança proativa. E a liderança, a menos que seja moderada pela virtude, a menos que ela seja moderada, que ela tenha como base aqueles 5 princípios do método Prime Connection, ela se torna um processo de poder e coerção. Ela se torna um processo de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então você que está tão incomodado porque não consegue alavancar a tua carreira, não consegue alcançar os teus objetivos, você vai praticar um método para que você não se torne alguém que age por um processo de poder e coerção. Ok, pessoal? Eu queria agradecer muito vocês por terem assistido esse primeiro módulo completo e dizer que tem mais coisa por aí. Ok? Um abraço, até breve.